Olá, boa noite para você que acompanha toda a programação da NTV. Estamos ao vivo com mais um programa da casa, que é o Mais Saúde. Aqui a gente fala que é o seu consultório virtual e também de graça, já que você tem várias dúvidas selecionadas e desvendadas na sua casa. Você fica sabendo de tudo sobre saúde, as dúvidas que pairam aí na sua cabeça, a gente tira aqui para você no programa Mais Saúde. Semana passada, muitos temas importantes e agora, desta vez, eu trago um tema que, vou te falar, viu? Nem eu conhecia que existia essas... Eu não sei se eu posso chamar de doença ou um distúrbio, mas está aqui, gente. A gente vai falar sobre ATM, DTM, são termos utilizados sobre articulação do rosto. Vou ler um pouquinho para vocês, viu? É uma abreviação do termo articulação temporomandibular, uma das mais complexas do corpo humano, que liga o maxilar ao crânio. Localizada em ambos os lados da cabeça, essa articulação é responsável pelos movimentos mandibulares para frente e para trás, para o lado, para o outro, super flexíveis. Seus componentes permitem que possam mastigar, morder, falar e até bocejar, ou seja, os movimentos que a gente faz no dia a dia. E quem vai falar a respeito da ATM, o DTM, que é quando acontece alguns transtornos, né, na face, é a Paula Mélia. É isso mesmo que eu posso chamar? Paula Mélia? Isso. Ela, Isso Paula mesmo. Mélia Vieira, ela é dentista, especialista nesse assunto e vai explicar pra gente um pouco sobre o que eu tô sabendo agora, o que é DTM. É um termo difícil, né? É um termo diferente. Realmente, é uma dúvida comum. As pessoas perguntam muito o que é ATM, o que é DTM, né? Então, essa abreviatura de ATM é A de articulação, T de temporal, que é esse ossinho nosso que fica nessa região, né? E M da mandíbula, que é esse osso maior nosso, né? Que é responsável pela mastigação, que trabalha na fala, na mastigação, na deglutição, tudo isso. Então, são funções vitais. Então, acabou aquela história, né, da gente achar que dentista só cuidava de dentes. Não, dentista tem uma função muito mais ampla. Ele cuida de todo um quadro de saúde, né? E esse distúrbio dessa articulação, ele traz muitos transtornos. Nosso consultório, infelizmente, vive lotado de pessoas com dores que se arrastam, às vezes, por anos e anos a fio, sem a pessoa saber o que é que está acontecendo, muitas vezes buscando respostas para tantas dores de cabeça, tantos zumbidos, tantas dificuldades para mastigar, fraturas de dentes recorrentes, fraturas de restaurações. Então, esse distúrbio dessa articulação, ele pode trazer muitos transtornos para a nossa saúde. E hoje nós vamos tentar esclarecer um pouquinho sobre isso. Agora, eu estou lendo aqui que a ATM é composta por músculos, ligamentos, discos e ossos, e qualquer problema do funcionamento de um ou de mais desses elementos é chamado de DTM, que é um distúrbio que a gente vai explicar agora. É distúrbio temporomandibular, segundo a Associação Dental Americana, cerca de 15% dos adultos norte-americanos sofrem de dor facial crônica, muitas vezes decorrentes desse sistema temporomandibular que todo ser humano tem, como ela mesma explicou. E aí, eu estou vendo aqui que a pessoa tem alguns sintomas, como, por exemplo, a sensação da mandíbula ser projetada para fora, sente alguns estralos. Como que funciona? Quais são esses sintomas? Bom, a disfunção de ATM, né, nós temos duas vertentes para analisar. Então, a gente pode ter uma disfunção da própria articulação, onde envolve estalidos, travamentos, às vezes a pessoa não consegue abrir a boca, nem o suficiente para colocar um garfo, né, para se alimentar. Outras vezes a gente tem casos de luxação, onde essa mandíbula se solta e a pessoa não dá conta de fechar.
Tá? Então, esses seriam os transtornos da própria articulação mesmo, a origem articular. E a gente tem outros transtornos que são muito mais comuns, inclusive, que são de origem muscular. Então, onde a pessoa tem dores na face, na região de pescoço, nuca, enxaquecas frequentes, tem tonturas, zumbidos. Então, todos esses outros sintomas eles podem estar relacionados a um mau funcionamento dessa articulação. Eu separei um videozinho, não sei se é possível a gente passar, exatamente para que as pessoas possam visualizar, né, onde é que fica essa articulação e como é que ela funciona. Então, olha que bacana, né? A gente tem por baixo dessa pele, né, que caracteriza a nossa face, a gente tem essa musculatura e essa mandíbula que se movimenta fazendo a mastigação. Então, ali a gente pode ver, né, a musculatura, os ligamentos segurando. E vocês estão vendo uma partezinha branquinha sobre a estrutura óssea, que ela é o disco articular, né, e ele é responsável pelos estalidos que às vezes a gente escuta. Então, quando a gente abre a boca, faz clac, né, e às vezes na hora que fecha de novo, outro clac. Isso é a cartilagenzinha, né, que está ficando fora de posição e é responsável muitas vezes pelo travamento. Então, às vezes eu vou tentar abrir a boca, não consigo. Às vezes eu tenho que fazer uma manobra para poder abrir a boca direitinho, para que isso destrave, né? Então, esse é o componente articular ali, ó. Então, a gente está vendo um funcionamento normal, né, onde esse disco escorrega e volta. Isso é o normal. Então, quando acontece aquele estalo, esse estalo ele está fora do contexto, ele já não é um funcionamento correto. E aí começam a gerar outros transtornos, né? Então, alterações em toda a mastigação. Às vezes, de repente, eu acordo um dia e parece que a minha boca não se encaixa mais. Então, é o que a gente chama de uma maloclusão súbita. Isso também gera dor, gera transtorno. Isso é bastante desagradável no dia a dia, né? Aonde eu posso ter... É uma espécie de infecção que acontece nessas áreas? O que é? Uma inflamação? O que é que acontece? Fica assim? Então, não é uma infecção, não tem nada a ver com infecção. Às vezes a gente tem até um processo inflamatório que acontece, mas é realmente um mau funcionamento da articulação, que é composta pelos dois ossos e por essa cartilagem, né, que é presa por músculos e ligamentos. Esse mau funcionamento, igual acontece às vezes no joelho, que eu estou andando, faz um clac, né? O que acontece? Né? O menisco, a cartilagem, que está em mau funcionamento, que está se desgastando, e com o passar do tempo, quanto mais ela funciona de uma forma incorreta, mais processos de artrose eles vão acontecendo. Então, que já é uma característica do envelhecimento, né? E quando um funcionamento incorreto gera muita dor e muito transtorno. Agora, o que mais, né, incomoda as pessoas normalmente é que o mau funcionamento dessa articulação ela faz com que a musculatura também trabalhe toda errada. Então, acontecem muitas dores na região da face, né? O masseter fica muito dolorido, às vezes região de pescoço, têmporas, então costuma ter muita dor de cabeça que a pessoa não entende. Às vezes vive anos, 10, 15 anos sofrendo com dor de cabeça recorrente, com enxaquecas severas e que podem estar relacionadas a um distúrbio dessa articulação. Então, assim, é um problema hoje que atinge muitas pessoas. Nós vimos um agravamento importante na pandemia. Por quê? Porque as pessoas ficaram mais ansiosas, né, passando mais amedrontadas. Então, tudo a gente descarrega na boca, né? Todas as nossas emoções, desde as boas emoções até as emoções ruins, a gente traz para a boca. Então, um sorriso expressando alegria, mas uma cara brava também, a gente cerra os dentes, né? Isso é o normal nosso. Então, nessa época de pandemia, houve um agravamento dessas dores, dessas disfunções, pelo próprio apertamento dentário que a gente faz quando a gente está tenso. É bastante interessante a gente pensar no corpo como um todo. Então, por exemplo, a nossa visão, a nossa audição e a boca, elas têm relação com o nosso equilíbrio. Então, eu preciso da visão para ter equilíbrio, da audição e da boca. Nada a gente faz sem usar a boca. Então, eu vou pegar peso, eu abaixei para pegar alguma coisa. Instintivamente, eu cerro os dentes
para que eu potencialize minha força. As cadeias musculares se organizem, né, e eu aumente a força. Então, isso a gente traz para a boca. Na tensão, a gente serra e requisita a musculatura. Ah, mas eu requisito só essa musculatura? Não. Eu requisito a musculatura do pescoço, das costas, né? O nosso músculo trapézio, que é um grande músculo que a gente tem nessa região das costas, ele participa ativamente da abertura da boca, do funcionamento, né, da mastigação. Então, assim, é muito comum as pessoas sentirem dor recorrente. Tá? E a gente tem assim, bastante coisas para falar sobre articulação, porque são dúvidas frequentes. Então, muitas vezes as pessoas chegam querendo, como que eu trato? Eu preciso de aparelho para tratar a disfunção de ETM? Não. Né? Disfunção de ETM ela não é tratada com tratamento ortodôntico. O tratamento ortodôntico com aparelho ele é para correção dentária. Não tem a ver com a correção da disfunção da articulação. Às vezes, a gente tem componentes na boca que precisam ser tratados para ajudar para o funcionamento correto da boca. Mas o tratamento ortodôntico ele não é, né, o que vai corrigir isso realmente. Então, a gente tem vários recursos para tratar essa disfunção. Nós podemos lançar a mão de diversas coisas, como placas, viscosuplementação, botox, são várias ferramentas para a gente fazer um tratamento mais conservador. Até o botox, por exemplo? Até o botox. O botox, quando bem indicado, ele não é indicado em todas as situações, ele precisa ser bem indicado, eu preciso realmente ter uma hipertrofia de masseter, um excesso de trabalho do masseter, mas quando bem indicado, ele faz uma diferença muito grande. Então, o botox, na realidade, inicialmente ele foi fortalecedor, vamos dizer assim, né? Botox? Na verdade, a gente sabe que o botox ele promove o relaxamento do músculo, né? Isso. Então seria isso, por exemplo, a área que está um pouco assim nervosa, trabalhando mais intensamente, mais você faz um bloqueio dela. O botox, a toxina botulínica, né? Porque botox é um nome comercial, mas a toxina botulínica, ela é usada com frequência para paralisar a musculatura. Né? Então, em algumas doenças, a gente usa o botox com frequência. No distúrbio da TM, também, muitas vezes, quando eu tenho um componente muscular, a gente usa o botox. E ele é usado muito mais amplamente na questão estética, né? Então, para tratar as ruguinhas, que nada mais são do que contraturas musculares, né? O excesso de contratura que vai marcando, vai deixando a pele mais quebradiça. Então, você neutraliza aquele músculo que está trabalhando demais. Então, explicando assim, a grosso modo, né? O botox ele tem essa função de neutralizar um pouquinho a atividade da musculatura. Eu quero que você explique mais a respeito desse assunto depois do intervalo comercial, porque você trouxe até um crânio aqui para fazer uma simulação para quem está em casa entender como que funciona. E eu acho que essa espécie de tape, que é essas faixas que você colocou, deve ser para a gente simular, né, a musculatura. A musculatura, né? E aí a gente vai saber como que funciona e como esse distúrbio afeta a nossa face, o nosso rosto. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, para continuar conversando a respeito desse assunto, que é o DTM, né? Que é esse distúrbio trombomandibular que a gente está falando aqui no programa hoje. Não saia daí. De volta com o programa Mais Saúde. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o pessoal que acompanha. Eu quero mandar um grande abraço aqui para a Débora. A Débora ela é professora lá na UFO Campus Patos de Minas. Está assistindo pela internet. Muito obrigado, Débora, pelo carinho. Quero mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Serra. O Serra está lá na rua Tupinambás, número 220. Ele é um cara show de bola. É o meu mecânico, né? E o cara, meu amigo também. Um cara que muito honesto, muito gente boa mesmo. Eu prometi mandar esse abraço para ele aqui, porque é um cara que se tiver com problema, se levar seu carro lá, fala assim, tô com esse problema aqui. Né? Fiz um orçamento ali, foi R$500. Ele aperta o parafuso e fala, pode ir embora. É um cara muito gente boa. Então, Serra, abraço para você, né? E toda a sua família, o pessoal que acompanha a NTV. Ele está sempre ligado aqui na NTV. Voltando a entrevistar a Paula Amélia Vieira, ela é dentista e está falando sobre a DTM, que é o distúrbio temporomandibular.
né? A ATM todo mundo tem, que é esse ligamento de músculos, né? Ossos, discos, tudo isso aqui que está na face, né? E de maneira mais de grosso modo, eu vou segurar aqui o microfone para que você possa explicar, ô Paula, porque o que acontece? Ela trouxe aqui, gente, para a gente conferir, né? Para mostrar. Esse é um crânio, né? Humano e tem todo o sistema temporomandibular, que é do lado aqui, né? Isso. Bom, vamos lá. Nós temos que lembrar que o corpo humano ele é uma máquina perfeita, né? E tudo é integrado. Então a nossa cabeça ela é sustentada por uma coluna, né? E quando eu também tenho distúrbios nessa coluna, eu também tenho alterações que chegam na face. Então é muito comum a gente ter alterações até na simetria da face, que provém de distúrbios que estão na coluna, que está exatamente, né, localizada nessa região posterior. Ó. Então a gente tem aqui atrás o encaixe da coluna, né? Então a gente tem nosso crânio sustentado por uma coluna. Então o nosso corpo é muito perfeito. Essa musculatura, ela vem, se insere em toda a cabeça, em toda a mandíbula. E aí eu trouxe aqui para mostrar um pouquinho para vocês. Essas faixas, né, elas estão representando toda a musculatura. Então, esse músculo seria como se fossem nervos, isso aí? Não, músculos mesmo. Músculos. Músculos. Os músculos, né, vamos dizer assim, no grosso modo, a nossa carne. São grudados, né, no osso, né? Isso, eles são grudados, né? E eles fazem a função da movimentação. Então, se eu vou abrir a boca, esse músculo ele tem que se esticar, ó, né? Ele se estica de ladinho, você olhando, ó. Ele estica para funcionar, tá? E fecha. Esse músculo é um músculo mais potente da nossa mastigação. E ele, normalmente, quando ele trabalha demais no bruxismo, no apertamento, isso gera um aumento de volume, às vezes, nessa região, e gera dor. É bem desagradável, bem desconfortável. Essa outra faixinha preta que vocês estão vendo aqui é o músculo temporal. Então, é um músculo que ele gera muita dor de cabeça. Então, às vezes, as pessoas falam, nossa, minha cabeça está doendo. E quando a gente fala de dor de cabeça, onde é que a gente leva a mão? Né? É sempre nessa região, na região temporal. Não, minha cabeça está doendo, está sempre aqui dos lados. É exatamente porque essa musculatura, muitas vezes, ela está sobrecarregada, sendo requisitada Pode ter demais. estresse também do dia a dia, né? Mas o estresse, ele é o que eu faço quando eu estou estressado? Travo os dentes. Normalmente eu durmo mal, o meu sono é pior, então eu acordo mais cansada, minha musculatura não descansou durante toda a noite, né? Então eu sobrecarrego essa musculatura e eu tenho a dor. Então é uma forma da musculatura dizer para mim, olha, eu estou cansado, né? Quando a gente caminha demais, a gente tem cãibra na perna, mas você sabe que você fez um excesso, né? Uhum. E no caso da boca, como é que ela vai gritar para mim que ela trabalhou demais? É provavelmente a articulação que a gente mais usa. Você fala, você engole, você mastiga. O tempo todo a gente usa essa articulação. Então, essa musculatura, ó, que participa aqui, né, a gente tem músculos que se inserem também nessa região, ó, quando a gente olha por trás, né, por baixo da boca, então a gente vê essa musculatura que se insere aqui, que também, quando sobrecarregada, gera dor. Cada músculo aí enfeitado por esses tapes de elástico, eles têm uma cor diferente, representando um músculo diferente, é isso? Um músculo diferente e uma função diferente. Cada músculo ele tem a sua função. Né? Então, esse músculo, por exemplo, é um músculo de potência. Né? O masseter é um músculo forte, ele é um músculo mais espesso. E é nesse que, normalmente, né, que o Botox faz muito efeito quando necessário, quando bem indicado. Então, o tratamento para essas disfunções de TM, ele passa por vários tipos, né? Desde o uso de uma placa interoclusal, desde o uso do Botox, de uma viscosuplementação, da fisioterapia, né? Então, assim, eu tenho a fisioterapia como uma grande aliada no tratamento das dores e disfunções. E aí a gente não pode esquecer que esse crânio, ele está sustentado por uma coluna que continua aqui também, né? Nessa região cheia de músculos. Então, você já viu que às vezes você dorme mal e você acorda com a dor nas costas, às vezes com uns nozinhos pelas costas. Por quê? Porque normalmente quando eu durmo mal, eu não descanso a musculatura da face, eu movimento muito os dentes à noite, que
que a gente chama de bruxismo, né? E o bruxismo, ele não precisa ser aquele bruxismo que faz barulho à noite, que todo mundo identifica. Às vezes eu tenho um bruxismo que ele é caracterizado pelo apertamento só dos dentes. Então eu seguro, eu travo. Mas essa musculatura que está participando desse travamento, ela trabalhou a noite inteira. Então ela não descansou. Então eu acordo mal, meu rendimento no outro dia é pior, às vezes eu já acordo com dor de cabeça. Tem pessoas que às vezes queixam para a gente, eu acordo até no meio da noite com a dor de cabeça. A dor de cabeça é capaz de me acordar. Então pode ter relação e é preciso analisar o paciente como um todo. Então eu preciso entender o que se passa na coluna dele. Então, normalmente a gente trabalha muito em parceria com os médicos, né, com os ortopedistas, que hoje, por sinal, é dia do médico, né, mandar um abraço para todos os médicos que estão sempre nos assistindo e nos ajudando. Então, a gente trabalha muito em parceria com esses médicos, a gente trabalha em parceria com o fisioterapeuta. Então, a área de saúde, né, o fonoaudiólogo, sempre a gente atua em conjunto, porque nós somos únicos. Nós não somos feitos em pedaços, né? E não dá para a gente estudar só os pedaços. Então, a gente precisa entender o corpo como um todo. E é nessa visão do todo que a gente sabe o quanto esses distúrbios da articulação temporomandibular são prejudiciais e lesivos à saúde. Muita gente deixa de trabalhar. Quantas vezes você já deixou de trabalhar por dor de cabeça? Você já se perguntou isso? Quantas vezes você foi impedido de ir para uma festa, de fazer algo por conta de uma dor de cabeça, de um mal-estar? Então, assim, às vezes as pessoas se tornam, inclusive, taxadas como depressivas, né? Por quê? Porque toda vez que chama, não, estou desanimado, estou cansado, estou com dor, minha cabeça está doendo, meu corpo está doendo. E, às vezes, a gente precisa analisar o paciente como um todo para a gente identificar aquilo que a gente pode melhorar. Nem toda dor é causada por depressão, né? Nem toda depressão ela é responsável por tudo que está se passando no corpo do paciente, mas é importante a gente olhar, ter esse olhar humano para quem sofre com dor, porque é uma boa parcela da população que sofre assim, né, diariamente, com dores pelo corpo, com dores pela face, muitos com diagnóstico, às vezes, de doenças até mais sérias, e que são, na realidade, às vezes, passam por esse distúrbio da articulação, né? Então, é um conjunto que precisa ser analisado. Agora, outros fatores que podem desencadear o DTM, pode ser dormir mal, pode ser uma posição que eu posso estar dormindo, pode ser, por exemplo, um dia de muito cansaço, de muito nervosismo. O chiclete, mascar chiclete também causa algum distúrbio? Não. Chiclete não causa distúrbio, tá? Vamos entender isso. A mastigação é um processo natural, né? Então, assim, nós não podemos ficar limitados de mastigar um certo tipo de alimento porque vai gerar um distúrbio. Não é isso. O que a gente fala é que um paciente, por exemplo, que já tem um quadro, né, de dor, um paciente que às vezes já tem uma disfunção, o hábito de mascar esse chiclete com recorrência pode aumentar a dor? Pode aumentar a dor. Por quê? Nós não acabamos de falar que o masseter, esse músculo nosso, que é o mais potente, que entra na mastigação, que ele é requisitado bastante. Então, se eu já estou com ele, às vezes, dolorido, e o mastigar, eu estou fazendo o quê? Abrindo, fechando, eu estou movimentando, eu estou exigindo desse masseter, né? Então, eu potencializo um pouco a dor. Mas colocar a culpa no chiclete é até injusto, né? Porque quantas pessoas mastigam chiclete e não tem dor. Então, assim, a gente não é o chiclete que é o vilão. O que a gente diz é que o chiclete, outros hábitos também, né, parafuncionais, por exemplo, que a gente vê a pessoa, às vezes, sem nada na boca, ela está apertando, a musculatura está funcionando, né? O homem, principalmente, que tem uma musculatura mais forte, você, por exemplo, né, que você tem esse masseter mais potente, que o temporal, quando você aperta, o temporal funciona cá em cima. Então, ele está sendo requisitado. Quando você faz aí, né, você viu, sentiu? Ele dá um pulinho aqui. Você apertar aqui, né? Isso, você aperta os dentes, você sente que o masseter, né, funcionando, e o temporal lá em cima. E são os dois músculos principais, né? E isso, quando a pessoa é mais tensa, dorme pior, alimentos mais duros, mais fibrosos, né? Às vezes até um churrasco
gera dor, desconforto. Mas é o churrasco que é o vilão? Não, é porque já existe um mau funcionamento. Existe churrasco com a carne dura também, né? Ninguém merece, né? Fala sério, se o churrasco for de carne terceira, né? Aí complica, né? Imagina. Agora, tem umas carnes que diz que é picanha que você come por aí, que chega a doer aqui, ó. Esse músculo. Não tem nada de picanha. Né? Bom, mas o sono, quando ele é irregular, o sono é uma função vital para o nosso corpo. Né? A gente precisa dormir para reparar a memória, para reparar a concentração, para dar repouso para a musculatura e para a gente não sofrer com dor. Então, é muito importante isso, né? Que a gente dê repouso para a musculatura. E é durante a noite. Então, uma pessoa que sofre de insônia, que sofre com apneia, com ronco, né? Então, essas pessoas tendem a dormir pior. E o bruxismo, né? Que é esse que a gente já falou, que é o apertamento. Por exemplo, um problema que acomete boa parte da população é o ronco, né? E o ronco ele gera uma sobrecarga no sistema todo. E muitas vezes quem identifica é o dentista, né? Então a gente tem um médico do sono que é o responsável por nos ajudar no tratamento. Então a gente trabalha muito em parceria com os médicos que tratam, né, do sono. E isso é muito importante porque o dentista ele identifica, mas é em parceria com o médico. Qual que é o nome que vai do ser feito. Sono aqui de Patos? É o Dr. Darcy, né? Dr. Darcy, nossa. Eu sei que pessoa maravilhosa. O Dr. Darcy é uma pessoa bacana. Eu sei que hoje, né, já tem o Dr. Frederico, tem acho que o Frank também, que já trabalha com sono. Então, assim, a gente tem bons profissionais na cidade que nos ajudam nesse tratamento e é sempre bom, né, que o dentista tenha esse olhar e que ele, na dúvida, né, ele encaminhe para o médico do sono, que faça polissonografia. Por quê? Porque o paciente precisa dormir bem, né? Um paciente que dorme bem, ele consegue reparar e viver com menos dor, né? Então, a ausência de dor na nossa vida é muito bom, né? Se acordar bem disposto, cheio de energia, isso é muito bacana. Eu acho que a gente produz mais, né? A gente comunica mais alegria, mais bem-estar quando a gente dorme bem, quando a gente está descansado, né? E isso é importante que a gente tenha como meta, viver bem. Nós vamos viver muito mais, né, do que as gerações passadas. Então, hoje a estimativa de vida já é chegar nos 90, 100. Né? Verdade. Eles falam que dormir, por exemplo, por exemplo, o doutor Darcy já me deu essa dica já. Por exemplo, dormir antes de dormir, 40 minutos, ficar sem usar o celular para o corpo começar a entender que eu estou querendo pegar no sono, porque diz que é um processo, né? Até chegar lá no sono profundo demora um pouquinho. E quando vai acordar de maneira, né, mais calma, mais revigorada, deixar, se possível, a janela aberta do quarto, uma janela de vidro, para que a luz solar entre nas córneas e vá lá no cérebro para mostrar a informação. Isso. Né? A produção, nós temos, né, a produção hormonal, que ela é regulada pela luz. Né? Por isso que hoje também é algo que a gente monitora muito nos pacientes, o nível de vitamina D. Né? Então, a vitamina D, ela entra na formação da melatonina, né, que é o hormônio regulador do sono. Então, antigamente, as pessoas se amanheciam quando amanhecia o dia, né, e dormiam quando o sol se punha, porque era exatamente regulado, todo o processo era regulado pela luz solar. Então, hoje, quando a gente tem acesso demais a muita tecnologia e muita luz, e o telefone, que nós não desgrudamos dele, né, isso atrapalha muito o sono. Então, nós estamos passando por uma epidemia de distúrbios do sono. Falando sono, deixa eu mandar um grande abraço aqui, antes da gente chamar o intervalo comercial. Quero mandar um grande abraço para o doutor Felipe Máximo. Ele é médico cirurgião plástico lá do HNSF, é um dos melhores cirurgiões plásticos de Patos de Minas e toda a região. Feliz Dia do Médico para você, doutor Felipe Máximo. Um abraço para todos os médicos lá do HNSF, todos do Brasil, inclusive. O doutor Alexandre Mata, ele é especialista em cirurgia do joelho. Então, um abraço para você, Alexandre Mata, um cara incrível. Ele pega cada caso lá, consegue resolver. Então, um abraço para você.
Um abraço especial para Marcela, que é médica anestesista, a esposa do Dr. Alexandre, trabalho com eles lá durante a semana, né? Então, um abraço para você também, Marcela, incrível profissional, Dr. Tadeu, Dr. Felipe, toda a equipe médica, o pessoal, os enfermeiros, os técnicos, o pessoal que limpa. Na verdade, quando um profissional é o dia dele, é o dia de todos ali que salvam vidas, né? E é um sonho de milhares de brasileiros que estudam em universidades públicas, estudam nos setores privados, que é de ser médico. Então, um abraço especial para todos os médicos do Brasil, porque o dia de vocês é muito importante, porque me ajudou algum dia, ajudou outra pessoa. Os médicos do SAMU de Patos de Minas, que salvam vidas, são verdadeiros guerreiros. Os da UPA de Patos de Minas, que estão lá, né, em plantões incessantes, atendendo toda a população com muito carinho. Postos de saúde também. E a nossa dentista também, parabéns para você, viu? Obrigada. A gente nosso vai dia voltar. Tá chegando, nosso dia está chegando aqui. A gente vai voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, para falar a respeito desse assunto e alguns procedimentos que podem ser feitos para melhorar essa questão do DTM, que é o distúrbio temporomandibular. Eu tenho mais algumas dúvidas para tirar com você, e aí depois do intervalo você me responde. Bom, prazer. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o programa Mais Saúde. Eu não ia mandar abraço não, porque ela não ouviu, mas eu vou mandar mais uma vez, né? Porque é educação. Então, um abraço especial para a Débora. A Débora está acompanhando o nosso programa pela internet, deu uma fugidinha aqui e não pegou o alô, né? Mas está aqui, ó. Débora, abraço para você, todo o pessoal da UFO Campus Patos de Minas, desenvolvem grandes projetos aqui na cidade de Patos de Minas. E a Débora sempre à frente de muitos projetos, inclusive a gente vai mostrar no jornalismo da NTV alguns que vão ser feitos, inclusive no mês da Consciência Negra, que é o mês que vem, onde o Quilombo de Patos de Minas vai fazer algumas atividades, e eu, né, vou estar mostrando para vocês também essas novidades sobre o mês da Consciência Negra. Eu, como um bom, né, negro, tenho orgulho de ser preto, e vou estar mostrando para vocês aqui no jornalismo da NTV. Voltando com a nossa dentista, né, falando sobre esse assunto, que é um nome muito difícil, que é o DTM, que é o distúrbio disfunção temporomandibular, né? Isso. Eu estava falando com você aqui durante o intervalo sobre algumas cirurgias que são feitas hoje pela odontologia que antes não era feita. O dentista, ele era encarado só como aquele cara que tirava a cárie, mandava passar fio dental. Hoje não, vocês podem até operar, né? Não é só sisos, mas assim, operar a face, ossos da face. Nível hospitalar, né? Nível hospitalar. Isso. Me conta. Pessoas que têm o queixo muito para frente aqui, ó, e tem que fazer aquela cirurgia que é realmente serrar o osso e depois emendar. Ajuda nesse distúrbio? E você já conheceu algum caso parecido que teve que fazer cirurgia? Muitos casos. Na realidade, sim. A cirurgia ortognática, ela é um procedimento já realizado há já bastante tempo pelos dentistas, né? É realizado pelo especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Esse procedimento, ele muitas vezes vai consertar aquilo que está incorreto, né? Então, se a minha mandíbula e a minha maxila estão de tamanhos diferentes do que era para ser, se eu preciso trazer essa maxila um pouquinho para frente, essa mandíbula um pouco para trás ou um pouco para frente. Tem como chegar para frente? Tem como. E é uma cirurgia muito utilizada, às vezes, para tratar pacientes que sofrem com apneia. E é invasiva? É invasiva? Sim, é um procedimento invasivo, que é um procedimento cirúrgico, né? Tanto é que é feito com anestesia geral, hospitalar e tudo, mas ele, quando bem indicado, ele tem uma repercussão muito positiva, tanto na estética como na função, né? E visando principalmente a função. Então, pacientes que sofrem com apneia obstrutiva do sono, muitas vezes têm um queixinho muito para trás, é preciso avançar esse queixo para trazer isso para a posição correta. Agora, uma pergunta. Pessoas que têm o DTM, por exemplo, que tem algumas que têm esse músculo aqui enfraquecido, que vocês têm que receitar algum tipo de exercício, porque se é músculo, se eu fizer algum tipo de movimento, ele vai fortalecer. Existe algum tipo de tratamento desse sentido? Sim, a fisioterapia e a fonoaudiologia, elas trabalham fazendo todo esse desenvolvimento
com a musculatura, né? Vamos dizer assim. A fisioterapia muitas vezes vai atuar desmanchando nódulos ou fortalecendo musculaturas que não estão funcionando corretamente. A fonoaudiologia da mesma forma, né? A gente precisa às vezes trabalhar a tonicidade da língua. Então a gente tem os fonoaudiólogos que trabalham motricidade oral, que nos ajudam muito, tanto a fono como a fisio, né? Eu falo que a odontologia e a área de saúde não tem como viver sem essas duas outras profissões, né? A gente trabalha em grupo. A saúde ela precisa ser tratada em grupo. É o médico, é o dentista, é o fonoaudiólogo, é o fisioterapeuta, né? E a gente sabe o quanto isso é importante. Então, o que a gente, nessas cirurgias, por exemplo, né, que são, muitas vezes, eu tenho que reposicionar a minha articulação para melhorar as dores, às vezes elas estão sofrendo com processo de artrose, processos de anquilose mesmo, às vezes eu tenho esse osso fusionado à minha. E falando em artrose, tem como dentro desse distúrbio a pessoa sofrer com artrose dentro desse distúrbio? Sim, sim. Do temporomandibular? Sim, a artrose ela comete a articulação temporomandibular. Igual ela comete todas as outras articulações, ela também acomete a ATM, né? E é comum? É comum, Nossa. Infelizmente é comum. E aquele barulhinho que a gente falou no início, né, quando eu abro e fecho, que faz clack, fechei, clack de novo. É um sinal de que está acontecendo alguma lesão? Que já está funcionando incorreto e que se eu persistir naquele processo, eu posso, ao longo da vida, desenvolver esse processo de artrose com uma piora progressiva do quadro e aumento de dor. Existe alguma cirurgia que eu posso implantar algum tipo de membrana, algo para reposicionar essa cartilagem perdida? No caso aí da articulação do rosto? Tem sim. E também, muitas vezes, realizado esse procedimento pelo bucomaxilo, né, que é o cirurgião que nos ajuda no tratamento cirúrgico desses processos. Então, a gente faz, às vezes tem que fazer processos como discopexia, artroscopia, igual tem artroscopia no joelho, a gente também tem artroscopia na ATM. Então, os mesmos procedimentos cirúrgicos, que muitas vezes são feitos em articulações que são mais conhecidas, né, vamos falar assim, todo mundo já escutou de artroscopia no joelho, às vezes no tornozelo, ombros. Então, esse mesmo procedimento ele também é feito na articulação. Só que realmente é um procedimento que ele é feito com menos frequência, porque aqui é uma área extremamente inervada. Então, nós temos músculos e nervos muito importantes nessa região. Que uma encostadinha você pode ficar paralisado. Por exemplo, rosto, né? O nervo facial, quando lesado, eu vou ter uma paralisia facial importante. Então, assim, a gente realmente os procedimentos invasivos na face, a gente faz quando realmente você já esgotou todas as formas de tratar conservadoramente, né? Então, primeiro a gente tenta o mais simples. Não tendo sucesso, é lógico que aí a gente lança mão dos tratamentos mais complexos, que aí seriam os procedimentos cirúrgicos, né? Mas normalmente Deus é tão sábio, né, que eu falo que tudo favorece. Então, normalmente boa parte dos problemas articulares eles se resolvem conservadoramente. Paula Mélia Vieira, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho aqui e a atenção em explicar tudo isso para a gente e para as pessoas que estão em casa a respeito desse nome tão difícil que é DTM. Cada dia a gente tem um distúrbio diferente que a gente tem que tratar. Então, as pessoas, às vezes, que estão sofrendo com isso, está com o rosto, está estralando, está sentindo dores, procura a Paula, procura ela para fazer uma consulta, para avaliar o que está acontecendo. Paula, onde você atende? Como as pessoas podem te encontrar? Bom, nós temos uma clínica multidisciplinar, nós temos vários profissionais, nós somos uma equipe grande e muito bacana. Qual que é o nome da clínica? Chama One Odontologia, é na Praça Dom Eduardo, próximo à Catedral, né? Então, Praça Dom Eduardo 255. Fica na Getúlio Vargas? Na Getúlio Vargas, no inicinho da Getúlio Vargas, próximo ali ao Colégio Nossa Senhora, isso, né? Próximo ao Colégio das Irmãs ali, né? E próximo atrás ali da Catedral. Pertinho, logo ali. Logo ali, um pulinho do menino. Aí as pessoas podem estar ligando no seu telefone, como que funciona para lá marcar? na nossa clínica, você pode agendar com a nossa funcionária. Né? Lá o telefone é 3821-5855. E nós vamos ter um imenso prazer em poder te ajudar, em poder te atender e ajudar um pouquinho a melhorar essa qualidade de vida. Então, se você sofre com dores de cabeça, zumbido,
dores na face, na articulação, pescoço, o que eu puder te ajudar, nós estamos às ordens, tanto para te esclarecer, como para te tratar, né? E o que for possível, nós estamos às ordens lá para fazer esse suporte para quem precisar. Muito bom, obrigado, Paula Amélia. Olha, não fique então com essa dor de cabeça aí, falando que é algo normal, tomando analgésico por conta própria. Procure então um especialista, faça exames, quanto mais antes melhor. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação comigo aqui no programa. E agora você fica com um recado do David Bala, da Odonto Company. Tchau, tchau. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV, você sintonizando aí na sua casa, 8.1. Pessoal, também vamos agradecer a nossa enorme audiência através do Facebook. Pode curtir, pode compartilhar, tem o nosso aplicativo também e o site da NTV para você acompanhar tudo o que acontece aqui na nossa região. Mais Saúde está de volta, feito para vocês e junto com vocês. Mais uma vez a gente recebe em nome da Odonto Company aqui no nosso programa pela primeira vez, e um prazer conhecer aqui o cirurgião dentista Vinícius Andrade. Seja bem-vindo aqui ao Mais Saúde. Prazer é todo meu, eu agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente estar tirando algumas dúvidas do povo, né? Muito bem, a nossa pauta de hoje, a gente vai abrir o leque. Eu sei que o Dr. Vinícius aqui já recebeu elogios aqui, né? Inúmeros elogios, então a gente vai abrir a nossa pauta. Mas a nossa questão de hoje é sobre cuidados odontológicos durante a gravidez. Você aí de casa deve ter muitas dúvidas, muitos mitos e verdades também, né, doutor? E é isso, quais são as dúvidas mais frequentes do pessoal quando chega lá na Odonto Company? Muita gestante tem medo de radiografia, tem medo de anestesia, né? Dos remédios a serem utilizados. Então, são dúvidas muito simples que a maioria das pessoas não sabem. E aqui hoje a gente vai desmistificar alguma dessas dúvidas. Então já conta pra gente aí, gestante, quem tá na gravidez pode fazer raio-x quando vai no dentista? Claro, com certeza. A gestante, ela pode, já vou até falar, pode fazer todos os procedimentos odontológicos necessários. Então, assim, desde tratamentos de restauração, radiografias, até cirurgias e canais, pode realizar qualquer procedimento. A radiografia utilizada na odontologia, ela tem uma dose de radiação muito pequena, é muito baixinho, sabe? Então, o paciente vai estar com colete protegendo o abdômen e não vai causar mal nenhum, nem para a mãe, nem para o bebê. É por isso que tem essa preocupação, esse medo, né? Esse mito, na verdade. Exatamente, é um mito que se popularizou. Muitas pessoas hoje em dia não realizam procedimentos radiográficos quando precisa realizar, sendo que poderia estar fazendo sem medo nenhum. Muito bem, é importante a gente falar também, porque naquele momento da gestante, da gravidez, é o momento onde a mamãe quer ter a sua autoestima elevada. Então, é como o doutor falou, deve... É como se fosse uma obrigação você cuidar do seu sorrisão para tirar aquela foto pro book, né? Exatamente. Da gestante. Então chama aí o pessoal para ir lá na Odonto Company. Você que é gestante, vai lá, fala que você assistiu aqui o Dr. Vinícius Andrade no programa, que vai ter um desconto especial. Pode convidar o pessoal para dar uma passadinha lá. Fica na Desembargador Frederico, número 63. Doutora Júlia tá lá para atender, fazer os orçamentos. Temos toda uma equipe para atender você da forma mais especial possível. E a estrutura lá da Odonto Company, a gente sempre recebe aqui as meninas aqui, né, os profissionais do nosso programa, e não tem como a gente não falar da estrutura, né? Fica ali na Praça da Antiga Rodoviária, o que há de tecnologia de ponta a Odonto Company tem. Exatamente, a gente tem até uma panorâmica lá, então o paciente já chega, não precisa nem caminhar para outro centro radiológico, já faz lá gente, mesmo. A única clínica aqui que tem essa panorâmica, né? Isso, então a gente já inicia o orçamento com a panorâmica em mãos, né? Agiliza muito o processo. Muito bem. Bom, doutor, voltando na nossa pauta aqui, a pergunta é essa: por que mulheres grávidas estão mais predispostas a essas doenças citadas que podem causar o parto prematuro? Olha que importante é essa pergunta, hein? Isso, esse é um tema um pouco extenso. As doenças são gengivite e periodontite, que podem estar induzindo esse parto prematuro, né? Então, assim, vamos começar do princípio. O que é a gengivite e a periodontite?
Essas doenças, elas são uma infecção da gengiva. Começa com a gengivite, sendo uma infecção simples, que quando não é tratada, quando o paciente não vai no dentista, procura cuidar, se transforma na periodontite. A periodontite já invade o espaço ao redor do dente, amolece esse dente e faz o paciente perder ele, né? Então, como se origina isso? Tendo entendido por cima o que é essa doença. Ela se origina através de má higienização, através de fatores extrínsecos, que é cigarro, por exemplo, fatores genéticos e, onde pega para a grávida, fatores hormonais. A gente sabe que durante a gestação, a mulher que está grávida tem um descontrole muito maior dos hormônios, né? Apresenta uma alteração muito maior do que no período fora de gestação. E esse descontrole hormonal, o que ele causa na grávida? Se ela está com gengivite, a gengivite vai virar periodontite muito mais rápido. Se ela está com periodontite, a periodontite vai ter consequências muito mais severas do que se ela não tivesse no período de gestação. Por isso que tem que cuidar. E onde que o parto prematuro entra nisso? A gengivite e a periodontite liberam citocinas e prostaglandinas, que são substâncias que vão induzir o parto prematuro. Por isso que tem que ir no dentista cuidar. Né? Então é muito perigoso, além de parto como prematuro, a gente falou, né, doutor? Só te interrompendo, e pra gente até chamar a atenção, pra quem fica com medo, quem tá gravidinha aí, fica com medo de ir no dentista, a importância que você, como se fosse uma obrigação você ir no dentista. É uma obrigação Isso durante é um a alerta. gestação, é um alerta, é muito importante, né? É justamente o contrário do mito. Tem esse mito de que não pode ir, mas tem que ir, na verdade, né? Além de parto prematuro, o bebê pode nascer com um peso muito abaixo da média. Então Era é muito isso, perigoso. era esse viés que eu ia te perguntar, doutor. Tem alguma coisa que pode passar da gestante para o bebê, alguma doença, alguma coisa na parte dentária também? Tem Passa? sim. Esse caso, né, do bebê nascer com o parto abaixo, com o peso abaixo da média. E também, aí é outro tema, que é falando mais sobre anestesias, dependendo, pode induzir metemoglobinemia tanto na mãe quanto no bebê. Então, vá no dentista, tem que ter as ressalvas, claro, mas é muito importante ir para evitar diversos E problemas. mais importante que tudo isso, você ir no bom profissional. Por isso que a gente indica a Odonto Company. Exatamente. Pode ir lá todo que o mundo doutor lá, tá lá para receber você e tirar suas dúvidas. de portas abertas, tirar qualquer dúvida que tiver lá. Doutor, e com esse carisma todo seu, a gente pode, a gestante que tá assistindo o nosso programa, pode ir lá sem compromisso para bater um papo com você? Com certeza, de forma, assim, 100% de certeza. Pode chegar lá, pode me procurar, pode procurar a doutora Tirar Júlia, dúvidas. tirar qualquer dúvida que seja, que a gente tá lá para ajudar. E é como a gente falou, muitos mitos existem principalmente na hora do raio-x, da radiografia, né? Mas elas podem ser realizadas normalmente? Podem, normalmente. A dose de radiografia é muito baixa, tem o colete de proteção de chumbo, não vai causar problema nenhum pro bebê, nem pra mãe. Outro medo que existe também é sobre anestesia, o que você pode falar. Gestante pode tomar a anestesia quando vai no dentista, não pode. E por que existe esse medo? O medo, eu acredito que vem justamente do medo do dentista, da grávida no dentista, e aí acaba associando as diversas coisas que tem lá como se não pudesse usar, né? Anestesia, remédios, essas coisas. E sim, a grávida pode utilizar as anestesias, mas com algumas ressalvas. Existem anestésicos que têm uma substância que chama vasoconstrictor. Essa substância serve para aumentar a duração do anestésico, só que ela aumenta essa duração através de um aperto, vamos dizer assim, do vaso sanguíneo para a circulação do sangue lá na região, diminui ela e o anestésico dura mais. Só que o que é o problema dessa substância para gestante? O anestésico pode transbordar para a placenta. Então, Olha. se fizer uma vasoconstricção lá, o bebê vai ser privado do fluxo sanguíneo necessário para ele. Por isso, o anestésico que for utilizar tem que ser sem esse vasoconstritor. E se tiver, tem que ser a lidocaína 2%, 1 para 100 mil. Tem que ser especificamente esse anestésico, vasoconstritor. Ele é tranquilo. Os outros não são muito legais de usar. Existem outros anestésicos também que vale a gente comentar, que são muito perigosos. Prilocaína. Então, conta aí pra gente. Servir de ressalva, de alerta. Exatamente. Você aí que tá gestante, tem período de gestação, fica atento nisso no dentista. Pergunta pra ele se é prilocaína ou não. A prilocaína, quando ela tem a feliprecina como vasoconstritor, não pode ser utilizada em hipótese alguma, porque estimula contrações uterinas. Então induz também parto prematuro. E cirurgia é muito comum a gente utilizar articaína. A gestante não pode com ela também, porque, como eu já falei rapidamente antes, estimula a metemoglobinemia, tanto na mãe quanto no bebê. Isso causa uma perca de oxigênio lá no tecido e causa depressão respiratória, diversos problemas. A importância de um bom profissional
de uma boa clínica, né, doutor? Para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse diretamente com o telespectador, que hoje a gente sabe que a oferta do mercado ela é clara e as pessoas acabam se deixando, né, levar por isso. Mas é importante você procurar a história do profissional, da clínica que você está fazendo o tratamento, para que isso não ocorra e o mais grave não venha acontecer. Exatamente. Então, futura mãe que está aí assistindo a gente, não precisa ter medo de realizar seus tratamentos odontológicos. Vem para o Odonto Company, que lá a gente está mais do que preparado para te receber com todos os cuidados necessários, né? É um grande mito esse medo da odontologia durante a gestação. Tem que quebrar essas mentiras que foram induzidas na sociedade, que se transformaram em mitos, porque é justamente o contrário. É muito mais perigoso ficar sem tratar os dentes do que você ir lá e fazer o tratamento, né? Então, assim, tem que ir para evitar os prejuízos são maiores, que a gente citou. Para quem não procura o dentista, os prejuízos Exatamente, os prejuízos são muito grandes. E a gente está aqui, doutor, é para isso mesmo, um bom profissional como você e uma mídia, né, como a NTV, para a gente ressalvar e ensinar o pessoal de casa, né, a ter qualidade de vida. Isso é importante. Exatamente. O papel da imprensa, do empresa e do bom profissional, como a gente estava falando. Isso, tem que levar a informação do jeito verdadeiro, né? Tem que passar a coisa como ela é. Quebrar esses mitos. E o doutor tá lá, gente, na Odonto Company, para receber você aí de casa. Falei com o doutor Vinícius Andrade. A gente vai finalizar aqui o nosso programa, nosso bate-papo. Deixa o recado e convida o pessoal para dar uma passadinha mais uma vez na Odonto Company, na Praça da Antiga Rodoviária. Isso, estamos lá na Praça da Antiga Rodoviária, Desembargador Frederico, número 63. Procura a doutora Júlia, procura eu, Vinícius Andrade. Temos diversos profissionais lá, todos qualificados para estar atendendo da melhor forma possível. E para as grávidas, vá ao dentista. Faça a prevenção odontológica sem medo algum. Prevenção. Muito bem, essa é a palavra que a gente fecha o nosso programa. Muito obrigado pela sua participação, a sua contribuição aqui para o pessoal de casa. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, ao Dr. Vinícius da Odonto Company, fechando o nosso bate-papo de hoje. A você aí de casa, o meu muito obrigado pelo carinho, pela sua enorme audiência. Te cuida e até o próximo programa.